Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. Estamos de volta com mais um encontro no nosso canal de psiquiatria ABP TV. E hoje o tema é interessantíssimo também, TDAH em adultos. Para isso, com a participação do Dr. Guilherme Polanzinck e Dr. Mário Louzan. Mas antes, vamos assistir um vídeo sobre esse tema. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, é um transtorno neurobiológico de causas genéticas e ambientais, que começa na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. Muitos portadores de TDAH não recebem o tratamento adequado por falta de diagnóstico e têm muitas dificuldades devido à falta de foco e concentração. Apresentam rendimento abaixo da capacidade intelectual, dificuldade para seguir rotinas e se organizar e conflitos nos relacionamentos interpessoais. O TDAH é listado como doença no Livro de Classificação Internacional de Doenças Mentais, 10 como transtorno mental, e atinge em média de 3 a 5% das crianças no mundo, e segundo estudos, 60 a 70% dessas crianças continuarão com os sintomas do TDAH na idade adulta. Ok, e você pode participar deste programa com esse tema TDAH em adultos. Basta enviar um e-mail para a gente através do Linha Direta que está aqui no seu portal. Passa essa informação para a gente, Diego. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. Já chegaram algumas perguntas. Vamos agora para a primeira participação com o Dr. Mário Louzan. Boa noite, Dr. Mário, tudo bem? Boa noite, Valdir. Boa noite, Guilherme. Boa noite aí a todos os que estão nos assistindo. Ok, a primeira pergunta, doutor, o TDAH é uma doença muito comum em adultos? Segundo as estatísticas, ele atinge cerca de 2% dos adultos, né? Como foi dito aí na introdução, cerca de 5% das crianças têm o TDAH e com o passar do tempo uma parte delas vai sarar à medida que vai chegando à idade adulta e uma parte vai continuar tendo a doença. Então a gente estima que aí algo entre 2% e 3% dos adultos tenham TDAH. São 21h04, horário de verão, horário de Brasília. Você pode participar deste programa. O nosso tema, TDAH em adultos. Basta clicar no Linha Direta e enviar a sua sugestão, a sua pergunta, a sua contribuição. Nós vamos agora à primeira participação do Dr. Guilherme Polanzinck. Tudo bom, Dr. Guilherme? Tudo bom, Valdir? Boa noite, Mário, boa noite, colegas que boa estamos noite. assistindo. É um prazer estar aqui, é um tópico extremamente interessante. Prazer é todo nosso, lembrando que esses nossos doutores participantes, eles participam sempre de uma forma voluntária, então com todo respeito nós agradecemos muito a participação de vocês aqui neste programa. Doutor Guilherme, como identificar o TDAH? O TDAH, ele tem um diagnóstico clínico, né? Então exige do psiquiatra um bom treinamento e um bom conhecimento nessa área, e não há exames que nos auxiliem de uma forma substancial nesse diagnóstico. Os exames eles são úteis para descartar outras condições, mas e nós temos que realmente nos valer do treinamento e da avaliação clínica. E por vezes, de fato, é uma avaliação desafiadora, porque na maior parte das vezes nos chegam indivíduos, pelo menos os adultos, com outras comorbidades e com um longo percurso de vida e com várias situações que acabam mascarando os sintomas de TDAH. Então, por vezes, realmente é um diagnóstico desafiador. Ok, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que os nossos dois psiquiatras de hoje eles estão em São Paulo. Eu vou pedir mais uma vez a participação do Dr. Mário Louzan, respondendo a dúvida aqui dessa internauta, quais são as comorbidades que encontramos com o TDAH? Bom, no adulto, cerca de 50% a 60%, às vezes até 70%, conforme o estudo,
dos pacientes com TDAH têm algum tipo de comorbidade. As comorbidades mais frequentes são os transtornos de ansiedade, os transtornos do humor, incluindo aí depressão e transtorno bipolar, uso de substâncias psicoativas, que é muito frequente nessa população, e, por último, alguns transtornos de personalidade. Essas seriam, digamos, as comorbidades mais frequentes que a gente vai encontrar num adulto que tem uma incidência, uma frequência maior até na população geral. Doutor, muito obrigado. Vou pedir agora a participação de novo do doutor Guilherme. Doutor Guilherme, vamos responder aqui a doutora Cláudia Lima. Ela pergunta: gostaria de saber se atualmente, com todas as tecnologias que muitas vezes tiram a atenção, grande parte dos jovens pode ser considerados com déficit de atenção? Como é feita esta avaliação? Então, essa pergunta da Cláudia é extremamente propícia e, de fato, nós nos perguntamos muitas vezes, avaliando jovens que são bombardeados por diversas informações vindo de todos os lugares, e quando a queixa é, bom, eles têm dificuldade em sentar e permanecer por mais de uma hora estudando, será que isso é TDAH? Será que não é? Então, algumas coisas nós nos valemos aí para fazer o diferencial entre isso. O TDAH, atualmente, é conceitualizado como um transtorno do neurodesenvolvimento, que tem início na primeira infância. Então, nós vamos investigar se esses sintomas, eles já acompanham esse indivíduo desde os primeiros anos da vida escolar, se essas dificuldades estão presentes não só na vida escolar, mas também em outros ambientes, e quer dizer, nós estamos falando de dificuldades que não se referem só ao estudo, mas à organização de uma forma geral da rotina, as atividades que não se restringem ao estudo exclusivamente. Então, essas são algumas das questões que nós tentamos nos valer para fazer esse diagnóstico diferencial, que de fato é muitas vezes complexo, mas absolutamente possível. Ok, são 21h09, horário de verão, horário de Brasília. Você pode participar deste programa. O nosso tema hoje é TDAH em adultos, com a participação do Dr. Guilherme Polanzik e Dr. Mário Louzan. Ambos estão em São Paulo. Basta clicar no Linha Direta e mandar aqui a sua pergunta, a sua sugestão, ou mandar a sua contribuição, como fez aqui o Eduardo Afonso Júnior. Parabéns pelas excelentes iniciativas. Obrigado, Eduardo, sua participação é sempre importante. Eu vou pedir agora a participação do Dr. Mário para responder à doutora Lívia Teixeira. Boa noite, parabéns à ABP pelos excelentes temas em discussão. Minha pergunta é: na prática clínica se observam bons resultados no tratamento medicamentoso que se inicia na idade adulta, mesmo se nunca houver tratado? Bom, antes de chegar no tratamento, a gente tem que, de fato, fechar um diagnóstico, conforme o Guilherme já descreveu, e ver um pouco também a gravidade do TDAH e a gravidade das comorbidades. Supondo aí um caso em que você tem só, digamos, um TDAH, a gente sabe que o resultado do tratamento medicamentoso é muito satisfatório em pelo menos cerca de 60% a 70% dos casos, usando aí alguns dos psicoestimulantes disponíveis no mercado. Então, do ponto de vista do tratamento, é uma patologia que tem um resultado bastante satisfatório na imensa maioria dos casos. Por gentileza, aí na conexão, que tem uma pergunta direcionada ao senhor, da Cátia Beatriz Correia Silva, dizendo: o Dr. Mário falou em PAC, que na idade adulta podem sarar, então existe cura para o TDAH? O transtorno tem cura? Desculpa, a pergunta é para mim? Isso. Tá, não, na verdade é assim, uma parte das crianças ao longo do desenvolvimento e até chegar à idade adulta, de fato, a doença desaparece. Nas crianças cuja doença não desapareceu ao longo do neurodesenvolvimento e da chegada à idade adulta e permanecem sintomas, essas terão sintomas a vida toda.
Então, o que conta aí, né, em relação à questão de uma parte da população infantil sarar do TDAH, é um fato, isso é bem conhecido, mas quando ele chega na idade adulta e ainda tem sintomas, esses sintomas tendem a permanecer ao longo da vida, inclusive, digamos, chegando aí à terceira idade. A gente tem estudado esse assunto e a gente encontra idosos que têm as manifestações típicas de TDAH e uma história de vida de TDAH. Ok. Eu gostaria, que o doutor Guilherme ficasse na conexão, que chegou uma pergunta aqui para ele, lembrando que nós estamos recebendo várias perguntas aqui, mas veja bem, nós não podemos citar perguntas colocando o nome de laboratórios ou medicamentos. Então, todo o programa eu coloco essa observação para que essas perguntas eu não possa explicitar para os nossos participantes. Doutor Guilherme, por gentileza, o Júlio Mergadante. Boa noite, gostaria de perguntar ao Dr. Guilherme como lidar com os pacientes adultos que procuram consultas psiquiátricas, a prescrição de estimulantes para ter melhor desempenho em concurso e afins, e acabam por simular e mentir sobre sintomas cabíveis ao TDAH. Essa é uma pergunta extremamente pertinente. Nós vemos cada vez mais indivíduos que, em busca de uma melhora no desempenho, seja no dia a dia profissional, seja porque vão prestar algum tipo de concurso, algum tipo de prova, buscam o uso de estimulantes e muitas vezes, de fato, mentem ao psiquiatra os sintomas como se tivessem TDAH. Bom, no momento que muitas vezes nós estamos, na verdade, suscetíveis a essas pessoas e não é possível nem sempre reconhecer que são pessoas que estão falseando os sintomas, né? Então, eventualmente, as pessoas podem ter um conhecimento e, enfim, contar uma história que seja, de fato, muito, muito compatível a fragilidade do nosso processo diagnóstico permite, eventualmente, que nós façamos diagnósticos que sejam incorretos em função dessa má fé, né, desses indivíduos. Nesse sentido, a gente ficamos um tanto suscetíveis a isso. Uma coisa, um dado de pesquisa importante é que boa parte desses indivíduos que buscam o uso de estimulantes como melhora da performance cognitiva, na verdade, tem TDAH, ou tem dificuldades, de fato, que eventualmente não justificam um diagnóstico, mas que têm sintomas. Então, muitas vezes são indivíduos que né, não foram reconhecidos ao longo da vida e que agora, frente a uma situação de maior demanda, as dificuldades aparecem e sem que eles saibam, eles buscam esse tratamento. Então, boa parte deles, numa avaliação cuidadosa, a gente vai, de fato, diagnosticar o TDAH. Para aqueles outros que não têm TDAH e que mesmo assim solicitam uma prescrição de estimulantes, do ponto de vista médico não há um diagnóstico que justifique. Existe toda uma controvérsia, toda uma discussão ainda em processo na literatura de o quão ético é esse tipo de uso sem uma condição médica. Nós muitas vezes nos valemos do critério de prejuízo funcional para tomar decisões. Então, muitas vezes nós temos, em situações não só como TDAH, mas como depressão, como ansiedade, indivíduos que não preenchem os critérios diagnósticos para um determinado transtorno, mas que apresentam um prejuízo funcional. E muitas vezes nós tratamos esses indivíduos mesmo sem todos os critérios, por exemplo, de um episódio depressivo, né, ou sem todos os critérios de um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, mas que tem um prejuízo funcional significativo. E aí entra, de novo, a fragilidade dos nossos critérios diagnósticos. Nós precisamos nos valer do critério externo, que é a funcionalidade, que é o prejuízo funcional, para a tomada de decisões. Então, o que eu estou sugerindo é que fica, basicamente, uma decisão clínica
daquele médico frente àquele indivíduo com vamos pensar, um número menor de sintomas do que é exigido por TDAH, mas com prejuízo funcional, ou tomar a decisão clínica de medicar ou não medicar. É sempre importante, em uma investigação cuidadosa de possíveis comorbidades ou outras condições clínicas para as quais nós não deveríamos prescrever estimulantes. Então, numa avaliação clínica, é fundamental isso ser feito. Então, excluir outras condições psiquiátricas e outras condições cardiológicas, por exemplo, para as quais os estimulantes seriam contraindicados. Ok, doutor Guilherme, muito obrigado. Eu gostaria de pedir agora a participação do doutor Mário para responder também a pergunta, se bem que essa pergunta eu também quero a contribuição do doutor Guilherme. Vamos ouvir primeiro o doutor Mário. A pergunta da doutora Olímpia Dornelles. Parabéns pelo tema e pela ilustre participação dos doutores Mário Louzan e Guilherme Polanzik. Comentário: o TDAH é um distúrbio neurobiológico e neurocomportamental que congrega em diferentes combinações déficit de atenção, impulsividade e hiperatividade. A avaliação neuropsicológica clínica, muito utilizada especialmente em países desenvolvidos, visa, sobretudo, avaliar a fim de detectar alterações neurológicas, tais como lesões e disfunções cerebrais e implicações neurocomportamentais, neurodesenvolvimento e neuropsiquiátricas. Minha pergunta: o que os doutores poderiam tecer sobre o assunto na atualidade no Brasil? Doutora Olímpia Dornelles. É o doutor Mário Louzan, por gentileza, por favor. Então, Olímpia, a gente sabe que o diagnóstico do TDAH é um diagnóstico eminentemente clínico. Você tem que obter do paciente dados suficientes de uma história de vida, de dificuldade de concentração, de hiperatividade, de impulsividade. Do meu ponto de vista, e voltando um pouquinho àquela pergunta anterior, né, o paciente tem que provar para você que tem TDAH, porque tem muito essa tendência hoje das pessoas procurarem o psiquiatra ou alguém que passa uma prescrição de um psicoestimulante, não como uma droga para tratar uma doença, mas como uma chamada smart drug, uma droga esperta, o que, do meu ponto de vista, é o equivalente a um doping de um atleta, né? Se o teu performance pode ser aumentado através de uma droga, você já não está competindo de uma forma justa com os demais que estão ali, né? Então, o diagnóstico clínico demanda, às vezes, 2 ou 3 consultas para que você consiga, de fato, se convencer de que aquele paciente tem TDAH, pedindo exemplos, pedindo histórias, fazendo às vezes um levantamento de como é que foi a performance dele na escola, na faculdade, etc. E os testes neuropsicológicos, eles nos dão respostas sobre as funções psíquicas, mas eles não são específicos de cada doença. Não tem um perfil neuropsicológico do TDAH, como não tem um perfil neuropsicológico de outras patologias. Então, ele nos ajuda no sentido de dizer, tem um tal grau de dificuldade de atenção, ou tem um tal grau de dificuldade de memória de evocação, etc. Mas ele não é diagnóstico, né? Então, ele vai ser um auxiliar se você quiser mensurar o grau de comprometimento das diversas funções psíquicas no TDAH. Por outro lado, os testes neuropsicológicos que a gente usa habitualmente, né, para fazer estudos de pacientes com lesão cerebral mais grave, os pacientes com TDAH têm uma performance normal, o que também, então, não nos ajuda, porque às vezes o teste neuropsicológico vem normal, mas a pessoa tem queixas e tem dificuldades no dia a dia, onde as atividades são muito mais complexas e exigem muito mais planejamento e organização do que durante um teste neuropsicológico. Ok, doutor. Muito obrigado. Gostaria da participação do doutor Guilherme também nesta resposta à doutora Olímpia Dornelles. Então, vou tentar acrescentar algo mais aí ao que o Mário falou. Na verdade, tem pouco a acrescentar, concordo com os comentários dele. A avaliação neuropsicológica é complementar,
ela nos traça um perfil cognitivo do indivíduo, eventualmente nos auxilia em termos de planejamento de algum tipo de reabilitação cognitiva, de algum tipo de treinamento cognitivo específico, mas de fato, em termos diagnósticos, ela nos ajuda em casos específicos. Não existe um padrão diagnóstico, não existe um padrão claro para o TDAH. O TDAH é uma doença heterogênea, tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista neurocognitivo. Por vezes nós não temos alterações maiores nos testes, outras vezes nós temos alterações, mas não específicas do transtorno, e então, nesse sentido, ela é um complemento cuja utilidade clínica varia de caso a caso. São 21 horas 22 minutos, horário de verão, horário aqui de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, voltaremos no segundo bloco e aproveite este tempo, mande a sua pergunta, mande a sua contribuição. Nosso tema de hoje é TDAH em adultos. Segue a BP TV. O Programa de Educação Continuada, o PEC, é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria, com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria. O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades. Continuando com o nosso programa ABP TV aqui no seu canal da Psiquiatria, nós vamos chamar agora o Dr. Guilherme para responder a pergunta do Dr. Fábio Barbirato. Primeiro, parabenizar a diretoria da ABP pela oportunidade de falarem de um transtorno bastante comum e com enorme preconceito. Parabéns, Mário, parabéns, Guilherme. Pergunta: Guilherme, o maior estudo epidemiológico sobre TDAH em criança é seu. E desses jovens avaliados, qual o percentual que permanecerá com os sintomas do TDAH, mas não terá comprometimento? E esses sem grande comprometimento na idade adulta, mas que ainda preenche critérios para o TDAH, qual o procedimento seu e do Mário? Grande abraço do Dr. Fábio Barbirato. Fábio, muito obrigado pela pergunta. Nos vemos sexta-feira no Rio. Fábio, a estimativa é aquela que o Mário mencionou inicialmente: 60%, 70% das crianças vão se tornar adultos, pelo menos no início da quarta década de vida, com sintomas ou com
o próprio diagnóstico. Esses estudos e essa meta-análise, ela não estima a proporção de indivíduos desses 60, 70 que tem prejuízo funcional. O que de fato nós vemos, e o Mário pode me corrigir, é um número grande de indivíduos adolescentes e adultos que tem uma remissão do número de sintomas ou uma redução do número de sintomas, tanto que hoje no DSM-5 o limiar diagnóstico é de 5 sintomas para adultos, enquanto são de 6 para crianças e adolescentes. Então, uma redução do número de sintomas, mas uma persistência do prejuízo funcional. E daí atribuído não só ao próprio TDAH, mas todas as comorbidades que o Mário vinha mencionando. Além disso, os adultos, porque eles não estão mais envolvidos num ambiente formal de ensino, como é a escola ou a faculdade, porque eles escolhem cursos que são do interesse, porque eles adaptam a vida de acordo com as suas características. Muitas vezes, claro, essa não é a grande maioria das vezes, muitas vezes nós temos indivíduos muito prejudicados, mas muitas vezes os indivíduos se adaptam ao modo de ser, aos sintomas, enfim. Então, de fato, a avaliação, ela fica muito, ela é muito particular. Eu devo te dizer que vários adultos com TDAH, na minha experiência, decidem não tratar o TDAH, decidem permanecer sem tratamento, depois de eventualmente uma ou outra tentativa, apesar de prejuízos significativos. O que é muito importante é, de fato, mostrar para os indivíduos aonde estão os prejuízos, aonde estão os problemas, né? Eles estão há tantos anos vivendo daquele jeito, com aquele modo de funcionamento, que eles não enxergam, muitas vezes, mais aonde as coisas poderiam ser diferentes, aonde estão os prejuízos. Então, nesse sentido, poder elucidar essas situações e tomar e auxiliar, né, os indivíduos a tomarem a decisão de tratar ou não o TDAH. Vou pedir agora a participação do Dr. Mário para responder a Júlia Soeiro. Quanto pode ajudar no diagnóstico a avaliação neuropsicológica? Bem, a avaliação neuropsicológica no diagnóstico não tem muita utilidade, porque ela é inespecífica. Os resultados que você obtém não são específicos do TDAH quando existem alterações. Então, do ponto de vista diagnóstico, ela não ajuda muito. Ela pode, inclusive, o paciente ter bastante comprometimento no seu dia a dia e nos testes neuropsicológicos, que às vezes são, entre aspas, mais fáceis do que as situações cotidianas, o paciente tem resultados normais. O teste neuropsicológico nos ajuda a ter uma ideia da gravidade, da intensidade dos sintomas, das áreas que estão mais comprometidas, e ajuda eventualmente num planejamento de uma reabilitação cognitiva ou de uma orientação mais do ponto de vista da parte cognitiva, mas eles não têm valor do ponto de vista diagnóstico propriamente dito. Vamos agora de novo ao Dr. Guilherme para responder a Maristela Sanches. A criança TDAH será um adulto TDAH? Maristela, então a proporção de crianças, como eu tinha mencionado antes, que se tornam adultos, pelo menos no início da 4ª década de vida, com TDAH ou com sintomas significativos, é de 60% a 70%. Então, uma proporção grande. De fato, há uma remissão ou uma redução dos sintomas, e essa redução é mais acentuada dos sintomas de hiperatividade. Os sintomas de impulsividade também reduzem, mas não tanto quanto os de hiperatividade, e os sintomas de desatenção são aqueles que tendem a ficar um pouquinho mais estáveis ao longo do tempo, e a partir da adolescência, da idade adulta, o que a gente vê frequentemente são as disfunções executivas, né? As queixas de dificuldade de organização, planejamento,
questões de tempo, são bem frequentes nessa faixa etária. Ok, doutor, muito obrigado. Vamos agora pedir mais uma participação do doutor Mário para responder a Isa Silva. E como fazemos quando o paciente tem síndrome de Tourette, TOC e TDAH, como procedemos com esse tratamento? Bem, a primeira coisa é avaliar aí o grau de comprometimento de cada uma delas para você escolher, digamos, qual direção você vai tomar em termos de primeira medicação, né? Se o TOC é a mais importante, eventualmente você tem que começar tratando o TOC para depois se preocupar com o TDAH e com a Tourette, né? Um dos problemas de tratar TDAH e Tourette é justamente que às vezes os psicoestimulantes pioram a Tourette, né? Então isso pode acontecer num caso desses, e aí você vai ter que achar aí um meio de equilibrar a resposta terapêutica ao TDAH junto com pelo menos a não piora, né, do Tourette. 21h32, horário de verão, horário de Brasília. Você pode participar deste programa. Basta enviar um e-mail através do Linha Direta. Basta clicar aqui ao lado. Clicar no Linha Direta, os nossos especialistas, eles respondem hoje, Dr. Guilherme Polanzik e Dr. Mário Louzan. Tá? Ação essa que fez o Dr. Jaime Balbo. Eu estou querendo agora a resposta, Dr. Guilherme. O uso de medicamento para TDAH deverá ser usado até quando? Essa pergunta é do Dr. Jaime Balbo, Dr. Guilherme. Jaime, nós, ao iniciarmos o tratamento medicamentoso, frequentemente interrompemos o uso anualmente quando nós temos uma remissão dos sintomas na vigência da medicação. E o objetivo é interromper no momento de menor, nas crianças, nos adolescentes, geralmente nas férias escolares, nos adultos com frequência também, embora as férias eles sejam menores, enfim, mas com o objetivo de avaliar se houve uma remissão dos sintomas, como o Mário tinha mencionado, espontânea ou pela própria evolução natural do TDAH. Sem a medicação por um período curto de tempo, nós podemos avaliar se houve ou não essa remissão, se a medicação é novamente, então, necessária. Sendo necessária, nós instituímos o tratamento medicamentoso e seguimos dessa forma ao longo do tempo. Essa avaliação ela é uma avaliação particular e individual e que muda de fato em diferentes momentos do tempo. Então, em determinados momentos os sintomas de fato podem ter remitido, ou em outros momentos os sintomas estão lá, mas o indivíduo num trabalho cognitivo, comportamental, desenvolveu estratégias, gostaria de ficar por um período sem o uso de medicação e avaliar como é que é o funcionamento dele sem a medicação, e isso é feito, então, individualmente, acompanhando aí os pacientes. Ok. Doutor Mário, por gentileza, vamos responder aqui agora a Silvana. A criança diagnosticada com TDAH é realizada algumas atividades em seu desenvolvimento escolar, e para o adulto há algumas atividades que melhoram seu desenvolvimento, principalmente o trabalho? Essa pergunta é da doutora Silvana. Então, Silvana, a medicação não é a única forma de tratar o TDAH e ela deve ser complementada conforme a necessidade de cada paciente com as abordagens psicossociais, né? No caso dos adultos, principalmente abordagens psicoterápicas, né? Se você for focar em melhorar, por exemplo, a atenção, a organização, eventualmente até um pouco do controle da impulsividade, você utilizará técnicas do tipo cognitivo-comportamental. Por outro lado, muitos adultos que têm uma história de vida de fracassos subsequentes, né, têm uma tremenda baixa autoestima, têm uma dificuldade, uma insegurança, não conseguem
progredir na vida em função das dificuldades e se sentem muito constrangidos mesmo, né, complexados, digamos, entre aspas, com essa dificuldade. E nesses casos, você terá que abordá-los também com uma psicoterapia mais do ponto de vista aí psicodinâmico, né, de como essa pessoa se formou ao longo da vida, cheia de fracassos, e como é que ela pode superar esses fracassos à medida que ela possa se reconhecer como tendo mais capacidades e conseguindo, de fato, que essas capacidades se realizem, né, se concretizem de uma forma eficaz. Ok, vamos agora à participação do Dr. Guilherme para responder à pergunta da doutora Maria Regina Rocha Ramos. As consequências neurobiológicas do uso crônico de substâncias psicoativas, tipo cocaína, por exemplo, pode gerar sintomas semelhantes aos sintomas de TDAH em adulto, mesmo o indivíduo não tendo TDAH? Então, o uso crônico de substâncias como a cocaína sim causam prejuízos cognitivos significativos e podem sim ter um impacto sobre funcionamento executivo, sobre memória, sobre capacidade mesmo atencional e de fato tem um prejuízo que pode eventualmente lembrar a TDAH, ou se nós estamos falando de eventualmente um indivíduo um pouquinho mais aí na faixa dos 50 anos, eventualmente a gente pode pensar em declínio cognitivo ou outras situações, mas que na verdade quando a gente vai de fato aí nessa situação, um exame neuropsicológico pode ser bastante útil, e quando nós vamos entender a história de desenvolvimento desse indivíduo e o uso de substâncias, o diagnóstico diferencial fica mais evidente. Então, bem lembrado, é algo que nós precisamos pensar no momento que lidamos aí com indivíduos com uso frequente e intenso ao longo de anos de drogas. Ok, são 21h39, horário de verão, horário de Brasília. Nós vamos fazer mais um breve intervalo. Voltaremos com o último bloco do nosso programa. Lembrando que as perguntas que não puderam ser respondidas hoje serão enviadas via e-mail através da nossa assessoria de imprensa. E você participe do programa, ainda dá tempo. Nosso tema de hoje é TDAH em adultos. Basta clicar e enviar a sua contribuição. Segue a ABP TV. Além do site oficial da ABP, você também pode se comunicar com a Associação Brasileira de Psiquiatria pelas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/abpbrasil. O endereço para você nos seguir no Twitter é @abpsiquiatria. No Instagram, curta as nossas fotos no @abpbrasil. Fique por dentro das novidades da ABP. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. O Programa de Educação Continuada, o PEC, é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria, com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria. O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades.
21 horas 41 minutos, horário de verão, horário de Brasília. O nosso programa hoje realmente está com muita participação. O tema é TDAH em adultos. Se você chegou agora, os nossos participantes de hoje, que participam de uma forma voluntária, o qual agradecemos muito, Dr. Guilherme Polanzik e Dr. Mário Louzan, ambos estão em São Paulo. Vamos agora à primeira participação neste quadro do Dr. Mário, respondendo à doutora Luísa Costa. No que diz respeito aos testes neuropsicológicos, podemos nos valer deles para guiar o nosso diagnóstico, doutor? H é fundamentalmente um diagnóstico clínico. Nós precisamos tirar uma boa história, levantar se o paciente adulto tem uma história infantil de TDAH. TDAH, por definição, não começa no adulto, ele tem que ter uma história desde a infância, desde seus 7, 8 até 12 anos, segundo os critérios do DSM-5. Ele tem que ter um prejuízo funcional em vários ambientes, e é uma doença de caráter crônico com uma série de sintomas que o paciente tem que apresentar para você poder, de fato, chegar a um diagnóstico de TDAH. Os testes neuropsicológicos, de modo geral, não fazem diagnóstico. Eles medem as funções psíquicas, mas eles não são específicos para um diagnóstico, em nenhum caso, praticamente, dentro da psiquiatria. Mas eles podem nos dar alguns parâmetros em termos da gravidade da doença, em termos de quais são as áreas fundamentalmente prejudicadas, e com isso orientar um pouco os aspectos terapêuticos, como é que a gente vai abordar esse paciente do ponto de vista terapêutico. Ok? Vamos agora à participação do Dr. Guilherme, respondendo a Maristela Sanches. Ela é terapeuta. Ela pergunta: o TDAH pode ser confundido com outra doença? Se sim, qual? Maristela, o TDAH pode ser confundido com várias doenças. O TDAH pode ser confundido com ansiedade, o TDAH pode ser confundido com transtorno de personalidade, o TDAH pode ser confundido eventualmente quando nós temos um uso, uma dependência de substâncias, um transtorno de humor bipolar, por exemplo. Então, de fato, o diagnóstico diferencial com algumas condições, por vezes, é bastante desafiador. E principalmente, como nós mencionamos anteriormente, em adultos em que as comorbidades são frequentes, em que a apresentação clínica é mais florida, com sintomas em diversas ordens. No diagnóstico diferencial, quando a gente está pensando isso, é sempre importante pensar numa história de desenvolvimento com sintomas de desatenção e hiperatividade ou hiperatividade e impulsividade, e é sempre importante entender ao longo do tempo quando um ou outro sintoma passou a acontecer e a relação eventual entre eles. Mas é extremamente importante esse cuidado diagnóstico, e porque, de fato, esse é o momento mais desafiador. O tratamento fica muito mais fácil quando nós temos um diagnóstico preciso. Ok. Eu gostaria agora que o Dr. Mário respondesse aqui a Cíntia. Ela manda mensagem: boa noite, tenho 27 anos e sou portadora de TDAH. Tenho comorbidade depressiva ansiosa. Faço uso de medicamento antidepressivo atípico e também faço uso de estimulante para o TDAH. Gostaria de saber se o TDAH, ao influenciar o transtorno depressivo, eu não poderei cessar o uso do antidepressivo assim como do estimulante. Bem, Cíntia, é muito difícil opinar sobre o seu caso assim só pelas informações que você passou, né? Posso falar de modo geral. Quando a pessoa tem TDAH e um quadro depressivo de caráter episódico, né, que vai ter uma certa duração e vai ter uma remissão com tratamento, é possível que a pessoa interrompa o uso de antidepressivos num determinado momento, quando essa depressão estiver em remissão,
possivelmente o TDAH necessitará da continuidade dos medicamentos, né, dos psicoestimulantes. Se for uma depressão crônica, né, uma depressão de resposta mais difícil aos tratamentos, ou uma depressão que não tem uma remissão muito boa, eventualmente pode ser necessário que o antidepressivo seja utilizado continuamente. Isso vai variar muito de caso a caso e do tipo de depressão que está acompanhando aí o quadro de TDAH. Ok, obrigado. Vamos agora à participação do Dr. Guilherme para responder o Dr. Roberto Lourenço. Sou médico psiquiatra. Primeiramente, gostaria de parabenizar a associação pela ilustre inclusão digital, possibilitando a promoção da saúde. Gostaria de saber se as interações benéficas ou maléficas geradas pela comorbidade de portadores de TDAH com o uso de cannabis prejudicam o tratamento e seu objetivo final. Dr. Roberto Lourenço. Então, Roberto, a maconha ela tem um efeito em termos de prejuízo cognitivo, como você sabe, significativo. Então, nós temos uma redução da velocidade de processamento associado à maconha, nós temos efeitos realmente importantes, além do que nós conhecemos, aumentando a chance de sintomas de sintomas psicóticos, né? Então, de fato, a maconha, não só no tratamento do TDAH, mas de outras condições, é uma pedra no sapato. Então, a gente tem alterações de humor, a gente tem sintomas de ansiedade que muitas vezes ocorrem na vigência de maconha, do uso frequente de cannabis, e sem dúvida o tratamento fica complicado. A tentativa é sempre a interrupção da droga e o posterior tratamento da condição, porque muitas vezes, de fato, muitos sintomas que nós vemos são secundários à substância. Então, é fundamental a gente ter uma interrupção ou uma redução grande. Muitas vezes nós temos casos em que essa redução ou a redução é possível, mas a interrupção não é. Na cannabis, por vezes nós tratamos o TDAH na vigência de uso de cannabis. Isso não é verdade para o uso de cocaína, porque existe uma interação bastante importante e potencialmente letal entre cocaína e estimulantes. Então, nesse sentido, de forma nenhuma nós tratamos com o uso de estimulantes o TDAH na vigência de uso de cocaína. Como eu falei, eventualmente isso acontece no uso de cannabis e com muita frequência nós vemos uma posterior redução do uso da substância em função do tratamento. Okay. Isso é uma impressão clínica, o que, do ponto de vista de evidências científicas, não é consistente. Quer dizer, o tratamento medicamentoso para o TDAH não tem um efeito provado em termos de redução do uso da dependência de substâncias. Mas, clinicamente, por vezes, quando nós já temos a dependência de substâncias ou o uso abusivo, por vezes nós vemos um benefício nesse sentido. Ok, doutor, muito obrigado. Nós vamos agora à participação do Dr. Mário para responder a doutora Ana Larissa Marques. Boa noite, meu nome é Ana Larissa, trabalho com portadores de TDAH na infância, adolescência e vida adulta e percebo que quanto mais velho o paciente, mais frequente encontrar as comorbidades associadas ao transtorno devido às sequelas que o TDAH ocasiona na vida da pessoa. Para esse tipo de paciente, o tratamento inicia-se pela melhora do quadro clínico das comorbidades, medicação e psicoterapia para poder avaliar posteriormente o grau do TDAH desse indivíduo? Vamos responder então, Dr. Mário. Bom, é preciso lembrar que o TDAH, não importa muito em que fase da vida da pessoa, ele é muito frequentemente acompanhado de comorbidades. E as comorbidades variam um pouco conforme a faixa etária, né, pelo menos em termos de frequência. Então, em crianças, será muito frequente que os pacientes tenham TDAH e distúrbio de aprendizagem, por exemplo, né? Vai chegando a adolescência, os pacientes
com TDAH têm um risco maior de vir a usar substâncias psicoativas e se tornarem dependentes de droga. E assim por diante, até chegar na idade adulta, onde outras tantas comorbidades poderão aparecer, né? Transtornos ansiosos, transtornos do humor, eventualmente também uso de substâncias psicoativas. Cabe sempre avaliar, do ponto de vista clínico, quem é que está dando mais impacto para o próprio paciente. O paciente vai te dizer, né, se o transtorno depressivo está, digamos, entre aspas, incomodando mais do que o TDAH, ou se o TDAH está causando um prejuízo maior e com isso ele fica depressivo. Então, nessa avaliação clínica, você tenta, eu pelo menos tento avaliar qual é o impacto que cada uma das comorbidades tem na vida da pessoa, ou mesmo o TDAH, e aí, em função disso, eu direciono o tratamento. Muitas vezes você precisará usar a medicação tanto para uma patologia dessas comorbidades, uma dessas comorbidades, quanto para o TDAH. O Guilherme citou aí um caso onde você, de fato, começa tratando a comorbidade, que é no caso de pacientes com dependência química grave, né, principalmente cocaína e drogas, digamos, aí mais pesadas, e no caso do transtorno bipolar também, que a gente, de modo geral, inicia o tratamento com o controle do transtorno bipolar para depois avaliar e tentar usar associadamente os psicoestimulantes para tratar o TDAH. Mário, aproveita então a sua conexão. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, são 21 horas e 53 minutos, horário de Brasília, para suas considerações finais sobre essa sua participação desse tema aqui no nosso programa da ABP-TV. Bem, inicialmente eu queria parabenizar a ABP por essa iniciativa, cumprimentar o Guilherme e o Valdir, né, pela, enfim, direcionamento aí da condução do programa, parabenizar aí os participantes pelas perguntas muito interessantes e extremamente relevantes que foram colocadas. Eu acho que é importante lembrar aí, novamente, que é o aspecto fundamental do TDAH, que é a questão do diagnóstico, né? É um diagnóstico que está um pouco na moda, então você precisa seguir todas as etapas do diagnóstico, lembrar que o diagnóstico do TDAH não se limita aos sintomas, né? Você tem que considerar a duração da doença, considerar se o paciente tem a doença desde a infância, verificar os prejuízos funcionais, fazer os diagnósticos diferenciais para daí chegar ao TDAH, né? E em cima disso é que você vai então fazer um planejamento terapêutico. Mais uma vez, obrigado a todos e parabéns. Ok, doutor Guilherme, as suas considerações finais da sua participação neste programa. Em primeiro lugar, também gostaria de parabenizar a ABP e agradecer pela oportunidade de estar aqui com o Mário, com você, Valdir, e com todos os colegas, e de contribuir nesse tema que é extremamente importante. Hoje nós vemos um reconhecimento cada vez maior de crianças e adolescentes com TDAH, embora esse reconhecimento seja maior, a estimativa é que não mais do que 20% tanto das crianças, quanto de adolescentes, quanto de adultos no Brasil sejam tratados. A gente estima que em adultos essa lacuna seja ainda maior em termos de receber o diagnóstico e o posterior tratamento. Acredito que a questão das comorbidades seja uma das eventuais barreiras para o diagnóstico do TDAH, além de, claro, a noção de que TDAH existe em adultos é ainda recente, de 20, 30 anos no máximo. Então, de fato, o treinamento para reconhecer adultos com TDAH ainda é algo em processo, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Então, acho que é extremamente oportuna esse tema escolhido pela ABP, para que todos os colegas em todo o nosso país que tratam adultos possam refletir um pouco mais se, além do transtorno de ansiedade, do transtorno de humor, do uso de substâncias que reconhecem em adultos, não existe um TDAH subjacente
que não foi reconhecido na infância, na adolescência e que culmina aí com comorbidades. Como o Mário mencionou, o diagnóstico é complexo, é difícil, principalmente quando nós temos comorbidades, e o tratamento pode, da mesma forma, ser tão difícil, e acho que é extremamente oportuno essa iniciativa, assim como outras que virão, para que os nossos colegas sejam bem capacitados e treinados nesse diagnóstico, que é extremamente importante. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite. Ok, boa noite, doutor. Antes de eu terminar este programa, gostaria que o Diego colocasse aqui na tela as nossas redes sociais, facebook.com/abpbrasil, Twitter, @abpsiquiatria e o Instagram, @abpbrasil. Participe das nossas redes sociais, ok, Diego? É isso aí, eu gostaria muito de agradecer a participação hoje do Dr. Guilherme Polanzik e Dr. Mário Lousã, direto de São Paulo. Mais uma vez agradecemos essa participação espontânea e voluntária desses especialistas. E agradecer principalmente a você que participou conosco durante esses 60 minutos desse nosso programa ABP TV aqui no seu canal da Psiquiatria. Lembrando que na próxima segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília, nós temos um novo encontro marcado com o tema de ser definido e divulgado durante essa semana. E as perguntas que não puderam ser respondidas hoje serão enviadas via e-mail através da nossa assessoria. Tenham todos uma ótima semana. Segue a ABP TV.